Então, pessoal, vamos seguir o nosso caminho, né? Que essa caminhada é longa, mas é muito rica de informações, e não só de informações, de reflexões, de filosofia, né? Porque, na realidade, essa caminhada dos nossos queridos índios, né? Ela nos traz muita sabedoria, muita reflexão a partir de um ponto de vista não ocidental, né? Não da cultura europeia, que a gente está tão acostumado, mas a partir dessa cultura dos índios norte-americanos, que também é um pouquinho da cultura dos nossos índios aqui do Brasil também, né? E da América Latina. Então, também é um momento de resgatar ancestralidade e visões diferentes do mundo, né? E talvez esse seja um momento bem importante de a gente poder resgatar outras visões, outras percepções, desfazer um pouquinho das nossas certezas e entrar e sair um pouco da zona de conforto, de saber sempre um jeito único de pensar, né? Então, hoje a gente tem essa carta, o cocar, né? E o cocar, que a Jameson se refere, é um cocar feito de penas de águia, né? Então, antes de tudo, antes de a gente entrar no cocar em si, né, eu acho super importante a gente refletir sobre os simbolismos da águia, né? Para que a gente possa entender melhor a história do cocar, né? Então, claro, a gente tem a águia como um animal muito importante dentro da América do Norte, né? Um animal que tem uma representação de muito poder, de muita força, de muita relação com a transcendência, com o voo, com a potência. Não é por acaso que a águia acabou sendo o próprio símbolo dos Estados Unidos, né? Porque ela é daquela região, ao menos essa águia que é utilizada as penas são utilizadas nos cocares dos índios norte-americanos. Claro que existem águias em outros lugares do mundo, são águias diferentes daí, mas essa a qual está se referindo é essa águia, né? Essa águia que vive na América do Norte, talvez aqui para o sul da América a gente tem o côndor como um elemento que tem uma significação semelhante, né? Em termos de potência e de significado, né? Então, o que a gente pensar, né? O que significa a águia em nível simbólico? A águia é esse elemento de força, né? De visão de altura, mas que tem uma capacidade de mirar também. Lá de cima, ela consegue distinguir, né? As coisas que estão lá em cima. Então, assim como a garça, que a gente, por exemplo, na biodança, a gente tem a garça como um elemento do ar, né? Como uma representação do ar e da visão de altura. A própria biodança, o símbolo da biodança é a garça, né? Então, a garça, ela voa lá no alto e vê tudo de cima, né? E é capaz de dar dimensão real às coisas, né? Quando a gente está na Terra, a gente consegue ver a dimensão real que tem as coisas. Quando a gente voa e olha lá de cima, a gente tem as condições de ver que dimensão que tem as coisas, que significado que tem as coisas, né? Às vezes algo que a gente acha enorme fica pequenininho lá do alto. Então, todos os pássaros, né, eles têm essa característica, né? Eles nos levam para o alto e nos dão uma visão de altura. Por isso, simbolicamente, eles significam isso, né? Mas a águia em específico, né, ela também é um animal que caça nas alturas. Então, lá em cima, ela é capaz de distinguir, né, a sua presa. E ela tem um tipo de ataque também, um tipo de caça que é muito específico, né? Então, ela tem uma visão, além de ser uma visão ampla, como a da maioria dos pássaros, né? Que olha a totalidade, mas dentro dessa totalidade ela consegue distinguir um objetivo específico
e daí ela mergulha, né? Ela mergulha com uma precisão, né? E que faz com que ela possa caçar. Então, ela é um elemento ar, né? Com uma característica muito yang, né? Muito de uma capacidade de concentração, de uma capacidade de avançar, né? Rumo ao que tem que ser feito, rumo ao que é necessário, né? Então, a águia tem um elemento de iluminação, né? De ir para a altura e se iluminar, e é uma iluminação que tem um nível de espiritualidade mesmo, de contato com uma totalidade e poder trazer, né, essa totalidade para o ser. Então, ela está nesse voo, né, mas ela consegue focar nesse voo, né? Então, talvez uma das coisas mais difíceis dentro do elemento ar é o foco, né? É poder ter uma precisão dentro de algo. Então, a águia faz algo muito importante, né? Que é ser precisa dentro da ampliação, né? O ar, ele amplia e a águia, dentro do ar, ela consegue focar. E é algo muito forte isso, né? Então, a Jenny Suss coloca que a águia ela é capaz de ir para os céus e muito alto, né? Então, ela vai simbolizar também o contato com o que ela chama do acampamento do outro lado, né? O acampamento do outro lado é a vida após a morte, né? É aquela tribo de guerreiros que vive em outra esfera. E eu achei muito interessante o jeito que ela se refere a ir dessa outra esfera, né? Porque o jeito ocidental de falar a respeito da morte, né? E da dissociação mente-corpo que existe tão forte dentro da nossa cultura, então a gente fala assim, o corpo é uma caixinha da alma, né? Uma caixinha do espírito. Então, dentro da cultura ocidental, a gente tem muito essa visão que é muito desqualificante da corporeidade, né? Como se a corporeidade fosse só uma caixinha, né? E ela fala do manto, né? Então, deixar o seu manto. Então, a questão da corporeidade vista como um manto, né? Um manto que me veste e que se anima a partir de algo que é deixado, né? Que deixa o manto no momento da morte. Eu achei assim, metaforicamente muito interessante, né? E a sensação que me dá é que isso rompe com essa dissociação, né? Que dá uma outra qualidade à corporeidade. Eu achei muito interessante essa questão que a Jimmy Sans traz, essa terminologia, né? A morte como deixar o manto e voar, né? Voar para o acampamento do outro lado. Então, esse contato da águia, né, com esse elemento ar e com os céus e com a espiritualidade, então, daí dá o poder, né, a quem tem contato com a águia, né, de revelar os sinais de fumaça. Não sei se vocês se lembram dessa carta dos sinais de fumaça, onde ela já falava das nuvens como sinais de fumaça, né? Então, as nuvens, elas têm desenhos, né? E esses desenhos, eles, para quem está em contato com essa força transcendente, né? Eles podem revelar, ser sinal, trazer mensagens. Então, o contato com a águia, né? Ela vai reforçar a natureza medial. O que significa isso? Né? Que a águia, ela tem a capacidade de ir para os céus, então, o contato com essa realidade transcendente e voltar para a Terra. Né? Então, ela vai ter isso que a gente chama de natureza medial, né? Então, que é o que dentro
da psicologia junguiana a gente chama de psicopompo também, né? Que é essa capacidade de fazer a união entre os mundos, né? Então, aquele que tem natureza medial, ele faz a união entre os mundos. Por exemplo, um arquétipo de natureza medial é Hermes, né? Hermes, que era o deus que era capaz tanto de ir para o Olimpo e ir até o Hades, né? Ele era capaz de fazer a união entre esses mundos, que para a maioria das pessoas seria impossível, né? Então, alguém que vai para o Hades ficaria preso no Hades, não poderia sair de lá, o mundo dos mortos, né? Então, a natureza medial de Hermes, né, faz com que ele seja o psicopombo, ou seja, ele faz essa conexão entre esses mundos. E a águia, ela tem essa natureza. Então, quem utiliza as penas de águia, né, fica, digamos, tocado por essa possibilidade, por essa natureza medial. E a gente vai ver que algumas utilizações dessas penas vão ter fortemente essa característica, como é o caso do xamã. Então, daí a gente vai ter o cocar, né, com as penas de águia, né? Então, o cocar com as penas de águia, ele está representando, e a gente sabe, a gente já estudou isso, né? Que os índios, eles utilizam muito os símbolos, né? Os símbolos como representação da sua posição dentro da tribo, né? Então, esses símbolos dentro são utilizados, não sei se vocês se lembram da carta do contar os golpes, né? Então, que os símbolos são utilizados para comunicar uma posição, um status, uma condição social dentro da tribo, né? E, então, a pessoa que usa o cocar de penas de águia, né, é uma pessoa que ocupa uma posição muito importante dentro da tribo, né? Então, a gente pode dizer, e a gente já viu uma carta que trabalhava a questão da liderança, né? Mas que a pessoa que utiliza o cocar é uma pessoa que utiliza, que tem um poder muito grande, né? Mas é um poder que é conquistado, é por mérito, né? É um poder que tem uma concentração de sabedoria e de experiências pessoais muito forte. Então, quando a pessoa utiliza esse símbolo, né, é porque ela tem um merecimento profundo de utilizar esse símbolo. E ele significa, da energia da águia, justamente essa capacidade de objetivar e avançar, né? De continuar o caminho, de seguir o caminho a partir de algo que é muito espiritual, né? Que é algo que tem muita sabedoria. Então, a pena de águia, ela simboliza essa liderança com muita responsabilidade, essa liderança com muita objetividade, né? E é uma liderança construída por merecimento. E esse merecimento, a gente tem que entender dentro das tribos, né, que é diferente do merecimento que a gente tem na nossa cultura, né? Onde a nossa cultura é uma cultura que tem classes sociais, né? Que tem desníveis de possibilidades. Então, às vezes a gente fala em merecimento na nossa cultura, mas a nossa cultura não funciona a partir do merecimento. Ela tem uma mensagem falsa em relação ao merecimento. Né? E nas culturas onde não existe essa segmentação social, né? Onde a possibilidade de alguém ter o conhecimento e amadurecer, ela existe para todos, mas para alguns isso vai ser construído, para outros não. Então, sim, o merecimento ele vem como algo bem concreto, né?
E os líderes se constroem a partir desse merecimento, né? Então, é muito interessante, porque na nossa cultura talvez até um pouco difícil de compreender isso, né? Porque não, os nossos líderes, eles em geral não se constroem a partir do merecimento, mas sim, infelizmente, na nossa cultura hoje, a partir de uma super manipulação da informação, né? Da ilusão, de uma imagem vazia, né? Então, é tão importante a gente poder resgatar esse sentido profundo dessa sabedoria dos índios, né? Que estão usando quando usam a pena de águia, porque realmente tem uma super consistência atrás, né? Então, aqui, o que eu estava falando da questão do merecimento, do mérito, né? Existe um mérito para ser líder, né? Não é qualquer pessoa que pode ser um líder. Então, a questão do poder, né? Ter poder de avançar, ter poder de liderar, é algo que se constrói com consistência ao longo de uma existência, né? E um povo que sabe valorizar isso, né? Uma cultura que sabe valorizar isso, é uma cultura que tem profundidade e consistência. Então, como eu tinha colocado, né? O cocar do índio, né? E aqui a gente tem uma imagem bem bonita do cocar, né? Que quanto mais penas vai ter esse cocar, maior vai ser a distinção, né? Maior credibilidade vai ter esse índio. Agora, claro, que o tamanho desse cocar tem que estar realmente relacionado a uma existência, né? Então, não se, por exemplo, quando a gente vê na nossa cultura, de repente uma pessoa tem um super cocar, mas não tem consistência nenhuma atrás, né? Então, para os índios norte-americanos, é importante que essa simbologia seja utilizada realmente com conteúdo, né? Então, o conteúdo, a mensagem é passada porque realmente existe algo. Agora, por outro lado, né, a pessoa que tem a vivência e tem o mérito, ela realmente conta os golpes, ela mostra que ela tem condição, né? Que é interessante isso, né? Na nossa cultura, às vezes, a gente está formado, a gente tem uma boa consistência e tem quase que uma vergonha de mostrar isso, né? E, por outro lado, tem pessoas que não têm vergonha nenhuma de vender algo que não foi construído, né? Que é só imagem. Então, acho que a gente tem muitas coisas a aprender com essa cultura, né? Com essa cultura dos índios, que é essa consistência, essa coisa de saber mostrar, mas saber mostrar porque existe consistência atrás, né? Então, valorizar a construção dessa consistência e não somente de uma imagem de consistência, né? São coisas de a gente pensar bastante, né? Bastante a respeito dessa cultura. Então, quem é que pode usar esses cocares, né? Existem, primeiro, né? A gente poder pensar nos guerreiros, né? Então, os guerreiros, e a gente sabe que aqui o guerreiro não é um soldado, é um guerreiro mesmo, né? É o cara ou a mulher ou o homem, né? Que tem essa postura de fazer o que tem que ser feito, de assumir as responsabilidades, de fazer coisa, de celebrar, né? De capacidade de celebrar, de estar junto, mas também de defender a sua comunidade, de dar limite quando tem que ser dado limite, de buscar alternativas, buscar soluções, de pensar fora da casinha. Todas essas coisas têm a ver com o guerreiro, que é um grande líder, né? Então, os guerreiros são uma parte das pessoas, os guerreiros muito experientes, né? São uma parte da tribo que vai ter a honra de usar o cocar, né? E depois a gente tem a figura do xamã também, né?
que é outro aspecto da utilização, né, das penas de águia. Então, o xamã vai ter uma outra utilização, né, para as penas de águia, que é justamente esse contato com o transcendente, com o espiritual, né? E as penas de águia utilizadas pelo xamã, elas têm o poder da cura. Então, pela águia ter uma energia muito espiritual, ela é capaz de limpar as energias negativas. Então, o xamã, ele vai utilizar essas penas para trabalhar com essas energias, né? Para ajudar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão fora de um estado de harmonia, a voltar ao estado de harmonia. Então, as penas de águia são utilizadas como meio, né, de fazer essa purificação. Então, a gente vai ter a pena de águia como uma forma de fazer uma sinalização no nível do lugar que a pessoa ocupa dentro da tribo, né? Então, no caso do cocar, e também, que daí tem a ver com contar os golpes, né? E também como um elemento mágico de cura, de transformação, de transmutação de energia, que é o caso do xamã. E depois a gente vai ter, né, que ela relata um processo iniciático que eu achei super interessante também, né? Que daí é destinado aos jovens, que é ir buscar a pena, né? Então, como um desafio iniciático, né? Então, que se trata ela diz que dois jovens, né? Dois homens jovens pegam um coelho vivo, né? E fazem como colocam no lugar onde a águia vai pousar, né? E vai matar o coelhinho, né? Para se alimentar. Então, e esse lugar é colocado o coelho para que os iniciados, né, os que estão no processo de iniciação, eles possam roubar a pena, porque então a ideia não é matar a águia para ter as penas, né, não é caçar águias, mas sim ter a coragem de tomar as penas delas vivas, né? Então, é muito interessante, daí eles ficam escondidinhos num lugar mais baixo, né? Mas que dê alcance às mãos para, um gesto muito rápido, né? Arrancar uma ou duas penas de águia. E daí, só que eles têm que ser super rápidos, porque senão ela pode bicar, ela pode pegar com a pata, que tem umas unhas super afiadas, né? E pode machucar aquela pessoa que está tentando roubar a pena. Então, por isso é um grande desafio iniciático para o guerreiro, né? Que ele tem que roubar uma pena, né? Para provar a sua coragem e a possibilidade de ser um guerreiro, né? Então, achei bem interessante. Outra forma de se obter as penas, né? Quando um xamã ele sonha, né? Ou um guerreiro sonha que onde está uma águia que morreu. Então, eles sonham e vão buscar, né? E daí diz que esse tipo de sonho, ele acontece com as pessoas já que têm mais idade, né? E mais experiência e conexão com a águia, né? Então, à medida que a pessoa vai avançando na sua experiência, na sua capacidade, ela vai tendo uma conexão tão forte com as águias que ela sonha quando uma águia está disponível, deixou o seu manto, né? Então, ela tem o direito de ir lá buscar as penas desse manto que foi deixado. E daí tem uma série de códigos, né? De cada parte da asa, do corpo da águia, o que significa cada uma dessas penas. Então, as penas, elas podem significar desde as penas que são para o cocar, né? Até as penas do xamã, tem penas sem as plumas, que não são penas fortes, né? Mas são pluminhas que podem ser colocadas, inclusive, no berço de crianças ou
são utilizadas como proteção dentro do saco de talismãs, né? Então, na realidade, essas penas são altamente significativas e elas são muito simbólicas e elas representam várias coisas. Tem uma série de códigos que tem a ver com o que representa cada uma dessas penas, né? Então, é importante a gente então ficar com essa questão de que, na realidade, existe um mérito para utilizar qualquer uma dessas, desde as pluminhas até a pena do cocar, até a pena de cura, né? E que tem também toda uma leitura que se faz, tanto de qual pena e quem pode utilizar cada pena, mas também do estado da pena, né? Por exemplo, as penas que estão quebradas, onde está a quebra da pena, ela pode significar coisas da vida da pessoa que possui aquela pena, né? Então, desde circunstâncias difíceis até circunstâncias de ganho, de receber coisas, né? Então, essas penas elas vão estar relacionadas a essa questão do merecimento, né? Eu estou frisando bastante essa questão do mérito, né? Porque eu acho que na nossa cultura ela é muito, muito, muito esvaziada. Então, a gente perdeu a conexão com isso. Mas isso não quer dizer que a gente não possa resgatar, né? Então, mas tem que ter uma reflexão a respeito. Então, quem possui as penas, ela também está ligada à tradição, né? E a tradição, ela tem a ver com a ancestralidade. Então, as pessoas que possuem as penas, elas têm, digamos, o dever ou o cuidado, né? De repassar esse conhecimento, de repassar. Então, as penas, quando uma pessoa que tem as penas, né, ela falece ou ela deixa o seu manto, né, essas penas, elas não se perdem, né, elas são herdadas também. Ou quando, por exemplo, um guerreiro, né, vence um outro guerreiro, então as penas daquele guerreiro são herdadas por quem venceu. E é interessante porque eles fazem como sinais, por exemplo, se eu fui eu que recebi pela primeira vez aquela pena, a pena não tem nenhum sinal. Mas se eu recebi essa pena já em uma circunstância que era de outra pessoa, existem pequenos cortes que se fazem na pena, né? Que vão simbolizar que essa pena já vem de outra pessoa. Então, se fala que algumas penas, elas têm uma série de marcas que indica que a pessoa que está utilizando ela já é a terceira ou quarta geração de pessoas que estão utilizando. Então, tem uma série de sinais, é quase um alfabeto, né, de símbolos que não são escritos, né, mas que estão escritos através dessas coisas que são tradicionais e que são passadas pela tradição oral. E quem utiliza, então, essas penas, ele tem o poder e transcendência para conduzir. Isso é super importante, né? Então, são líderes que são transcendentes, são líderes que têm uma visão espiritual, né? São líderes que estão ligados não ao poder em si, né? Mas estão ligados a servir a manifestação do seu povo, servir, como diz a carta, ao avançar do povo, né? Avançar rumo ao quê, né? Porque a própria palavra avançar, às vezes, creio que pode ser mal compreendida dentro da nossa cultura, né? Para a gente, avançar é conquistar cada vez mais territórios, é ter cada vez coisas maiores, como diz, a gente consome tanto que a gente teria que ter 3 terras para consumir, né? A gente continua querendo crescer, a gente continua querendo ter mais, né?
E eu acho que quando essa carta fala de avançar, ela não está falando disso, né? Avançar é continuar continuar se integrando, continuar sendo, continuar se manifestando, né? Continuar vivo em harmonia. Então, acho que muitas vezes a gente pode pegar essas palavras, né, e ter uma noção um pouco equivocada do que elas significam. Então, avançar em benefício comum, avançar por todos, avançar também pela natureza, avançar pela harmonia da totalidade. Então, quando a gente recebe essa carta, né, a gente tira essa carta, qual é o convite que ela está fazendo, né? Eu acho que a questão do reconhecer é uma coisa muito importante dentro dessa carta, né? Não sei se você se lembra quando a gente trabalhou a carta de contar os golpes, né? A gente fez, inclusive, uma vivência de poder reconhecer as coisas que a gente já tinha conquistado, né? E poder mostrar isso, o valor que a gente tem, tudo. Então, assim, começa aí, né? Então, quando vem essa carta, o primeiro passo, né, é reconhecer a própria caminhada, né, para que a gente possa avançar para novos momentos. Então, muitas vezes, a gente não consegue avançar para novos momentos porque não reconhece o valor que temos, né? Então, o ponto de partida, o chão para dar o salto, é o que já existe, que eu já construí. E quando a carta veio para a gente, ela está dizendo justamente isso. Olha, tu já tem base, dá o salto, né? Então, a mensagem que traz a carta é justamente que você pode dar o salto porque já está construída a base, né? Então, quando eventualmente possa vir essa carta para vocês, o convite é esse, né? Então, que vocês possam avançar, ou seja, continuar o caminho de vocês, inovando, sendo vocês mesmos, buscando a vocês, porque já existe uma base construída, né? Essa base já está feita, a carta diz isso.